Então vamos nós. Já já eu vou com o caso, porque lembra a bebezinha que a mãe quis doar na internet e doou, que apareceu, a mãe que está ali agora com a bebezinha no colo, ela tem 17 anos de idade e ela acabou entregando a criança exatos 3 meses, né, para uma mulher chamada Fabiola. E essa mulher, segundo diz Fabiola, teve a ajuda de um auxiliar de enfermagens da Santa Casa aqui de São Paulo. Anteciparam até mesmo as duas, né, o parto da criança em 1 mês. E a Fabiola, que é investigada agora, disse que o fez porque a adolescente disse que ia tirar a filha de qualquer jeito, mas também agora essa Fabiola começa a se explicar por que ela deu R$6.000 para a adolescente que aqui está. Também, eu fico imaginando, o que é você ter um filho, né? E de repente não querer, e de repente receber dinheiro para entregar essa criança. Tanto é que a criança foi registrada com os documentos da Fabiola, que emprestou para essa aqui, que entrou no parto com os documentos da outra. Imagina o rolo que isso deu. A Santa Casa, inclusive, aqui de São Paulo, disse que já abriu uma sindicância, mas a polícia, né, que está trabalhando em cima do quê? Da venda de um bebê, como é que comprou o bebê, se esses R$6.000, e aparentemente os R$6.000 foram exatamente na compra do bebê, mas isso precisa ser confirmado na investigação. E além também está vendo o seguinte, como é que alguém entra numa Santa Casa com documento da outra, tendo ali um auxiliar de enfermagem, né, marcando tudo, segundo ainda a investigação, e de repente faz um parto numa mulher com documento de outra, faz um registro de nascimento, né, com o documento de outra. Quer dizer, são tantas as questões, né, que agora a polícia começa a abrir. O fato é que a justiça devolveu a criança à mãe. Põe no Cidade. É esse o carinho que faltava para a avó. Desde que a bebê nasceu até a vinda para a casa da família, foram 3 meses de angústia. Ele pegou no braço da minha filha, ela começou a chorar, eu também, a gente se abraçou. Ela com a bebê no braço, eu abracei ela e a bebê. Logo depois do nascimento, a bebê foi entregue pela mãe, uma adolescente de 17 anos, a outra mulher chamada Fabiola. Segundo a jovem, ela ofereceu a criança na internet, mas Fabiola fez vários depósitos para a adolescente, num total de R$6.000. Eu querendo ser mãe e ela não querendo, eu resolvi adotar o neném. Assim que descobriu que a neta havia sido entregue, a avó procurou a polícia. Eu não sei porque ela fez isso. Na Santa Casa, em São Paulo, onde teve a filha, a adolescente usou um RG no nome de Fabiola para fazer a certidão de nascimento. Alguns pontos dessa história ainda precisam ser esclarecidos. Um deles é se houve alguma relação entre os pagamentos feitos por Fabiola e a entrega da criança. Outro são os detalhes de como foi a participação da auxiliar de enfermagem. Por telefone, ela negou tudo para a repórter Thaís Furlan. Eu conhecia como Fabiola, agora se essa pessoa que você está me dizendo é menor de idade e ela se apresentava com outro nome, eu não posso falar para você porque como que eu vou saber? A Santa Casa afirma que desconhece que adolescente usava um RG falso. Já Fabiola diz que o documento era dela. Ela entrou com o meu RG. Com o RG eu nem sei como faz falsificação, nem sei onde faz falsificação de RG. Bom, mas aqui no caso é muito simples para a Santa Casa ver se entrou com documento falso. É só ir no boletim, né, no boletim médico e também no registro de entrada. Isso daí faz-se em 1 minuto, né? Só pedir a documentação. A questão é saber agora, em relação a essa Fabiola, o que a polícia vai decidir,
né? Porque a operação, toda a questão é totalmente ilegal. Tem uma fila de doação, que é pior ainda, essa fila de doação demora tanto a andar que quando você vai buscar um bebezinho que você viu com 6 meses, já está com mais de 1 ano de idade, né? Quando, na verdade, tem uma coisa cruel nisso. E o que é? A criança, conforme vai crescendo, as pessoas não querem mais adotar. As pessoas querem adotar bebês. Então, já que essa é uma questão que é óbvia, estatística, é claro que a justiça tinha que acelerar esse passo, né? Acelerar o passo, colocar mais assistentes sociais, fazer um levantamento da família que quer adotar com mais rapidez, colocar o conselho tutelar, mas toda essa burocracia é emperrada e as famílias ficam na fila esperando anos, enquanto que aqui, segundo tudo indica, a criança foi vendida, a justiça restabelece para a mãe e agora essa Fabíola vai ter que enfrentar uma investigação grande. O que foi que aconteceu? Olha, deixa eu dizer, aqui chegou, corta aqui para mim, por favor. Aqui, ó, é uma senhora com uma bebezinha. Ela entrou, chegou também numa Santa Casa, no sul de Minas Gerais. Ela ficou esperando horas e ninguém a atendia, e o neném quase nascendo. Então, uma parente decidiu chamar a polícia. Ela foi fazer boletim de ocorrência. Aí decidiram levar ela de ambulância para outra cidade. Por quê? Porque na Santa Casa não tinha nenhum médico obstetra para fazer o parto. E a Santa Casa disse, não tem porque nós não temos dinheiro para pagar. Põe no cidade. Esta mulher chegou à maternidade com contrações. Foi examinada e deixada em uma sala de observação. A informação passada pelos funcionários do hospital é de que não havia médico obstetra para fazer o parto. Fiquei o dia inteirinho lá com dor, e eles falando que não estava na hora, e fiquei em observação, sem tomar nada, sem medicamento, sem nada. Um novo exame de toque em Nelita só foi feito depois que a equipe do plantão foi trocada. Uma enfermeira que estava assumindo a jornada de trabalho examinou novamente a gestante. O diagnóstico foi totalmente diferente. Já estava com 4 dedos de dilatação e o bebê estava nascendo. Sem saber o que fazer, a família de Nelita apelou para a polícia militar. Eu voltei de novo no balcão, perguntei, já nasceu os 2 bebês? Ela falou para mim assim, não nasceu nada. Eu falei, então eu vou chamar a polícia. E liguei para a polícia lá dentro. Foi aonde a polícia foi e fez o boletim de ocorrência. Elas só foram transferidas... Porque a polícia chegou lá, porque senão não tinha. Quando os policiais chegaram, Nelita e uma outra grávida foram transferidas para um hospital de Três Corações, também no sul de Minas. Foi eu e ela na mesma ambulância pequena, sem equipamento, sem nada, com a enfermeira. Deitada assim, do jeito que deu para entrar, e deitei. E a outra foi sentada do lado da enfermeira. Nós procuramos a direção da Santa Casa de Campanha. A provedora da instituição admitiu que a maternidade está sem médico obstetra. E o motivo é a falta de dinheiro. Como não há repasse para a maternidade da Santa Casa, não tem como honrar os compromissos com os médicos. Então, não tendo dinheiro para pagar o médico, não tem médico para trabalhar. E por isso nós não temos como atender as parturientes. Ela justifica que o repasse anual de R$70 mil feito pela prefeitura é insuficiente para cobrir os gastos mensais da maternidade. Problema que, segundo pacientes, já dura mais de 1 ano. Direto. Não tanto só na parte da maternidade, como no atendimento pronto-socorro. Ontem também aconteceu um caso que teve um menino que foi para lá às 6 horas da manhã, até 11 horas não tinha sido atendido com febre muito alta. Teve que chamar a polícia, mesma coisa. E dinheiro? Dinheiro é uma coisa que não falta, né? O problema é que nos últimos anos o dinheiro que circulava no poder público, boa parte ou grande parte, ia para a corrupção, né? E agora o novo governo tem um desafio, né? Eu estava até ouvindo, né? Dizendo o ministro Romero Jucá, agora vai virar ministro Romero Jucá, o senador Romero Jucá, né, dizendo que tem 80 itens que são prioritários para o novo governo. Mas são itens espinhosos, né? É óbvio que não vai conseguir do dia para a noite.
mas um deles é a saúde. E se Deus quiser tudo correr bem, as coisas vão ser feitas, né? A gente tem, é que a nossa esperança é a curto prazo por tanto desemprego, mas uma das coisas, sem sombra de dúvida, que vai ter que entrar e entrar forte é na questão da saúde, porque eu e você, todos nós, estamos abandonados à própria sorte em qualquer lugar. Se aqui em São Paulo, que é o lugar mais rico do país, essa bagunça que a Fabíola Rabo de Arraia e o querido Celso Russomano mostram todos os dias, imagina pelo esse país afora. Enquanto isso, tira aqui, por favor. Enquanto isso, como é que pode... Aqui, ó, com esse sujeito, foi encontrado carga hospitalar. Ele disse que é tudo roubado, a polícia disse. Houve uma denúncia, a polícia foi. Todo o material estava na casa desse sujeito. Tinha fralda geriátrica, tinha soro, tinha remédio para dor de cabeça, tinha de tudo. Bota a imagem dele aí. E foi aqui, ó. Obrigado. Vou ver aí, ó. Foi em São Paulo que ele foi preso com uma carga hospitalar roubada, que é outra das cargas muito procuradas, das mais procuradas pelos ladrões de carga. Eletroeletrônicos, remédios, são as cargas mais procuradas, cigarro. Põe no Cidade. Essa carga era para abastecer o depósito de hospitais, mas foi roubada e encontrada pela polícia em uma casa na comunidade Elisa Maria, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. São produtos que deveriam estar à disposição de pacientes, pessoas que não conseguem se alimentar com alimentos comuns e precisam de suplementos alimentares, geralmente consumidos por meio de sondas. Havia ainda fralda geriátrica, sonda, gaze, soro e luva. A quadrilha que roubou essa carga atua principalmente na zona norte de São Paulo. A Polícia Civil já sabe que esses bandidos roubam todos os tipos de cargas. Mas quando eles sabem que o produto transportado é valioso, como neste caso, isso chama a atenção dos assaltantes. Foi uma denúncia anônima que levou os investigadores à casa. Anderson Barbosa Rodrigues, de 35 anos, foi preso em flagrante. Essa pessoa que foi presa, ela já possui passagens por roubo, tráfico de drogas e já é reincidente. Ele estava na guarda dos produtos, que seria a casa dele, e agora nós vamos aprofundar as investigações, porque é uma quadrilha que a gente já está perseguindo já há um certo tempo. De janeiro a março deste ano, 2.152 cargas foram roubadas no estado de São Paulo. Deixa eu dizer uma coisa. Se aqui é ladrão de carga, aqui tem um bairro em São Paulo, não sei se você conhece, quem é de São Paulo conhece, é o bairro do Morumbi. O bairro do Morumbi já foi um bairro maravilhoso. É onde fica o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. O bairro do Morumbi, que sempre foi um dos bairros, né, bons de São Paulo, excelente, agora virou um local de bandidagem. Põe a imagem para mim, por favor. Olha aí, esse senhor repara. Chegam dois criminosos. Já renderam um homem que está chegando em casa. Repara. Bandidos vão mexendo em tudo, vão ameaçando, vão tirando. Eles vão olhando, eles vão disparar um tiro. Um tiro vai ser disparado. Olha lá, ele vai batendo e um tiro é disparado. Resumo, olha a marca do tiro no portão. Vai vendo, se tinha necessidade. Põe no Cidade. O circuito de segurança mostra o idoso chegando do supermercado com 2 sacolas de compras. Enquanto ele caminha lentamente e se prepara para abrir o portão, 2 assaltantes chegam correndo. Um deles aponta a arma. O outro agarra as sacolas e em seguida vasculha o bolso da vítima e tira um objeto. Quando o bandido armado coloca a mão no outro bolso, o idoso faz um movimento brusco. A imagem não mostra com clareza, mas o criminoso faz um disparo. O homem recua e é agredido. Um dos suspeitos pega um objeto no chão e os 2 fogem. O crime foi aqui na rua Doutor César Salgado, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A vítima é um aposentado de 72 anos que, apesar do susto, não ficou ferido. Mas foi por pouco. O tiro dado pelo criminoso pegou no portão da casa. O caso está sendo investigado pelo 89DP.
Os bandidos ainda não foram presos. Eles levaram um relógio e um celular da vítima. A polícia já pediu as imagens do circuito de segurança para tentar identificá-los. E olha a imagem que eu acabo de receber, são 2 traficantes, eles presos. Eles usavam uma casa como esconderijo e também para guardar a droga aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Põe no Cidade. Milhares de pinos de cocaína, tabletes de maconha, materiais usados para embalar as drogas. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Militar. Dentre os itens, a polícia encontrou vários kits de cocaína e também de maconha, que inclusive acompanhavam um papel de seda para facilitar o consumo. Os kits já estavam prontos para a venda. Os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina ali na região do Parque Osiel quando receberam uma denúncia anônima, dando conta de que em uma casa no mesmo bairro havia traficantes embalando entorpecentes. Os policiais foram até o local e num barraco encontraram 2 homens preparando o entorpecente para a venda. A reação deles foi de espanto e tentaram se evadir do local, mas a polícia ali deteve-os. Na delegacia, apenas um deles confessou o crime. Assumiu que estava fazendo a embalagem, mas disse que os entorpecentes não eram dele. Já o outro deu uma desculpa que não convenceu nem um pouco os policiais. A desculpa de um deles é que foi até a casa do amigo dizendo que estava procurando uma casa para alugar e não sabia que o amigo fazia a prática desse delito. No barraco do Parque Osiel foram apreendidos 5.629 pinos de cocaína, 7 tijolos de maconha pesando aproximadamente 5 quilos e diversos materiais usados para embalar as drogas que iam ser comercializadas na região. Luiz Ricardo Jorge Salata, de 22 anos, não tem passagem. Ele foi levado em flagrante para a delegacia junto com Carlos Henrique da Silva Júnior, de 19. E numa outra ponta, em outra investigação, num outro lugar, a polícia prendeu esses. Repara, olha o tamanho dos caras. É uma quadrilha. Na verdade, foram 11 presos. São traficantes e assassinos, né? Eles, inclusive, mataram um agente de saúde, porque a filha desse agente de saúde, né, você vê aí nessa região, a polícia foi lá, a filha desse agente de saúde teve uma briga, a filha dela brigou com um parente de um traficante, e aí eles foram lá e mataram. A polícia fez uma longa operação e acabou prendendo 11. Põe no Cidade. O campinho do bairro Palmital, em Santa Luzia, foi tomado por policiais. 80 no total, entre civis e militares, que estavam ali para cumprir 12 mandados de prisão contra traficantes e assassinos. Com apoio aéreo, em poucos minutos, 11 pessoas foram presas. Um deles, Marcos Vinícius, o Marquinho, que, segundo a polícia, comanda o tráfico de drogas na região conhecida como Antenas. Em menos de um mês, 3 pessoas foram assassinadas no bairro. De acordo com as investigações, nenhuma delas tinha ligação com a criminalidade. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o de uma agente de saúde, no dia 1º de maio. Kátia Moura, de 42 anos, foi assassinada por 2 adolescentes que efetuaram pelo menos 12 disparos contra ela. A mulher ainda foi agredida com várias coronhadas na cabeça. A ordem teria partido de um traficante. É que dias antes, a filha da agente de saúde teria discutido com uma pessoa da família dele. Teve 4 pessoas envolvidas e hoje a gente obteve sucesso na prisão de 3 deles, né? Um dos mandantes e 2 dos executores. Paulo Henrique Martins, o PP, como é conhecido, conseguiu escapar. Mas a polícia já tem informações sobre o paradeiro dele. Olha aqui, isso aqui é a imagem de Brasília. Já o presidente interino Michel Temer vai fazer um pronunciamento à nação, primeiro dele no cargo, e nós vamos já para Brasília quando ele começar. Eu estou aqui de olho, só quis mostrar porque já vai começar. Pensa num rapaz, ele tem 16 anos, ele e um amigo entram no ônibus e vão lá para o fundo. Pouco depois entram 2 homens no mesmo ônibus e sentam perto do rapaz. Aí disse, me dá esse boné aí, para tomar o boné dele. Ele disse, não, boné eu não dou. Os caras não conversaram, não dá o boné? Pimba! Balearam o garoto assim mesmo. Põe no Cidade. Nas redes sociais, Eduardo Jesus Vieira se mostrava uma pessoa alegre.
E como a maioria dos adolescentes, tinha uma coleção de bonés de várias marcas e modelos. E foi este acessório que ele gostava tanto, que despertou a cobiça de 2 bandidos, que tiraram a vida de Eduardo dentro do transporte coletivo. Quando embarcou com um amigo no terminal Padre Pelágio, Eduardo nem imaginava que o assassino estava dentro do ônibus. Eles foram se sentar nas últimas poltronas que ficam perto da porta de desembarque. De repente, 2 pessoas estranhas apareceram. Começaram a fazer provocações. Estavam incomodadas com as roupas que Eduardo e o amigo vestiam. Chegaram a determinado momento que um deles teria falado para a vítima e para o amigo da vítima, para eles escutarem qual desses 2 que vai ser. Quando o ônibus estava chegando, neste ponto que fica no Residencial Triunfo, entre Goiânia e Goianira, os 2 suspeitos tentaram à força pegar o boné de Eduardo. Ele reagiu. Neste momento, um deles fez um disparo. Em seguida, eles desceram e seguiram naquela direção. Quando o motorista percebeu a gravidade dos ferimentos, tentou socorrer Eduardo. Dirigiu até um hospital mais próximo daqui, mas ele chegou sem vida. O delegado que investiga o assassinato de Eduardo Vieira não descarta a possibilidade dos assassinos morarem na região onde aconteceu o crime. Olha aqui a imagem que eu estou vendo agora. Põe para mim. Eu já vi preso de toda maneira. Agora, preso de fralda é a primeira vez que eu vi. Eu já vi preso de cueca, preso de cuecão, preso nu, de fralda. Eu ainda não tinha visto. Esse aí, ó, esse mais um outro, eles foram assaltar. Só que os caras que eles foram assaltar, o cara que eles foram assaltar, era um policial. O policial sapecou, tiro num, um morreu. E outro, esse aí, ficou ferido. Quando chegou lá, o pessoal da enfermagem disse: ó, meu filho, você vai ter que ser preso de fralda. Eu disse: minha senhora, tá me esculachando? Eu disse: de fralda, de fralda. E aí o policial que tava, você ficou ótimo de fralda. De fralda você tá melhor lá. Vê se a gente já viu isso. De fraldão, é o preso fraldão. Põe no Cidade. O vidro do carro do policial civil foi destruído pelos disparos. Os bandidos atiraram somente na direção do motorista. Por sorte, ele e a mulher, que estava no banco do carona, não ficaram feridos. Chorando, ela ainda estava muito assustada. O agente, que não quis mostrar o rosto, falou com a nossa equipe. Para ele, só havia uma opção: reagir, pois temia ser executado pelos bandidos. Como é que está essa violência? Se você não reage, você seria a vítima naquele caso ali. Infelizmente acontece. A tentativa de assalto aconteceu próximo a esse motel, que fica na Avenida Brasil, na altura de Bangu, na Zona Oeste. O agente tinha saído do trabalho e foi para o aniversário da sogra. Quando voltava da festa, foi abordado por 5 assaltantes. 3 estavam nesse carro vermelho. Houve um intenso confronto. Os criminosos fingiram estar fazendo uma manobra numa garagem. De repente, eles desembarcaram do veículo e anunciaram um assalto, com revólveres e pistola em punho. O agente foi mais rápido, desceu do carro dele também e atirou primeiro nos criminosos. 2 suspeitos foram baleados. Um deles, de aproximadamente 19 anos, morreu no local. Outros 2 criminosos, que davam cobertura numa moto, conseguiram escapar sem nenhum ferimento. Já Fabiano Moura Rodrigues, de 20 anos, abandonou o carro e tentou fugir. Ele foi localizado na Avenida Brasil por policiais militares do batalhão da área. Fabiano foi levado para o hospital e depois foi prestar depoimento na delegacia, assim, bem machucado. O suspeito morto no confronto foi identificado como o Wallace de Barros Barbosa. O terceiro criminoso, que estava no carro, conseguiu fugir. O policial acredita que ele também tenha ficado ferido. Para proteger a mulher, o agente deixou o carro em ponto morto. Veja essa marca na lataria. O veículo desceu devagar enquanto ele trocava tiros com os bandidos e bateu levemente em um muro. A atitude pode ter salvo a vida dela. Depois de prestarem depoimento, a vítima ainda lamentou o fato de ter baleado um jovem que tem a mesma idade do filho do casal, 19 anos. Mas estava convencido que foi uma questão de sobrevivência. É complicado, né? A gente tem filho, né? Infelizmente. Você ainda lamenta, né, que o bandido deles tinha 19 anos, né? Idade do meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Houve uma confusão
entre um comerciante e um cliente. E essa confusão, né, acabou se transformando num assassinato. Toda a ação foi gravada, né, pela câmera de segurança. A imagem, inclusive, vai mostrar um homem com o telefone, o dono do estabelecimento aparece armado, dá vários tiros em direção ao cliente, que sai correndo, mas já não adianta muito. Põe a imagem para mim, que chegou aí, vai vendo, ó. Tá ali um homem no telefone. Repara, tá ali sossegado, a câmera vai registrando, de repente ele começa a andar, ele percebe algo, é o comerciante. Repara, olha, repara, o sujeito chega e o homem que está no telefone, percebe a chegada dele e ele sai perseguindo o outro e atirando sem parar. Mostra de novo a imagem, por favor. Ó, o carro, repara, esse carro que a gente viu é do comerciante, que tocaram fogo no carro depois. Ó, o rapaz está no celular, percebe que o homem está vindo, ele já chega atirando, 2, 3, só ali que dá para a gente registrar. Ó, tem um primeiro tiro, depois ó, mais um, deu outro e ele continua. O homem que corre acabou morrendo. Põe no Cidade. O suspeito no bairro Caramuru está fechado desde o crime no sábado à noite. O homem de 31 anos ainda não foi encontrado. Segundo a polícia, a tentativa de homicídio aconteceu depois de uma discussão no bar entre o dono e o homem de 29 anos. O motivo da discussão ainda é desconhecido. O homem teria ido embora quando o clima pesou, mas foi surpreendido pelo dono do bar a poucos metros daqui. A câmera de segurança do lado de fora dessa casa gravou tudo. O homem está no meio da rua falando no celular quando percebe a chegada do dono do bar. Ele vai para trás desse carro estacionado, mas o dono do bar está armado e atira a queima-roupa. O tiro não acerta o homem, que sai correndo. O dono do bar o persegue e atira pelo menos mais 5 vezes até perdê-lo de vista. Veja que 2 mulheres passavam na rua. Elas ficam desesperadas. Na volta, o dono do bar passa por elas e sai correndo. Marcas de tiros ficaram no portão dessa casa, mas nenhum acertou o homem. Ele apenas machucou o joelho quando corria do atirador, por isso precisou de atendimento médico. Cerca de 2 horas depois, o carro do dono do bar foi incendiado na porta do estabelecimento. Para a polícia, pode ser o irmão do homem que sofreu a tentativa de homicídio. Vamos investigar 2 crimes. Um, que é a tentativa de homicídio, cometida pelo autor dos disparos, e outro, pelo crime aí de ter ateado fogo, e aí nós vamos depender do laudo pericial para constatar a consequência deste fogo, para tipificar a sua conduta, que, ao que tudo indica, foi cometido pelo irmão da vítima dos disparos. Me dá a imagem que chegou, você vai vendo, são roupas camufladas e tudo isso foi apreendido com uma quadrilha que poderia estar envolvida em roubo de transportadoras, e o cara que comanda a quadrilha também foi preso, ele que também é envolvido em tráfico de drogas e em assassinato. Põe no Cidade. O material apreendido encheu o auditório da polícia. Coletes à prova de balas, uniformes, capacetes, rádios, adesivos e anotações da contabilidade do tráfico. Fuzis, pistola e munições restritas das Forças Armadas também foram encontrados. O maior de todos é um fuzil italiano calibre 12. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na região da Zona Leste de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá e Caraguatatuba. 5 pessoas foram presas, entre elas Roberto Ventura,
um homem considerado perigoso. Ele já foi condenado por tráfico, homicídio e roubo. O criminoso é o líder da quadrilha que foi presa. Para a polícia, o armamento apreendido era alugado para outros criminosos. Essa carta é uma das provas da ligação da quadrilha com uma facção criminosa que age dentro e fora de presídios. Mais de R$70 mil foram localizados pela polícia. 5 carros de luxo foram apreendidos nas casas dos suspeitos. Os veículos são avaliados em R$1 milhão. Esse carro foi o que mais chamou a atenção. Ele é blindado e era usado como viatura da Polícia Federal. Os criminosos utilizavam distintivos falsos como este aqui, que tem imã na parte de trás. Aí eles colocavam no capô do carro. Essa quadrilha seria responsável pelo ataque à base de uma empresa de valores em Santos, litoral paulista, no mês passado. Olha aqui, deixa eu dizer, tem uma imagem, eu vi essa imagem quando cheguei aqui. Mostra aí, por favor. Repara, isso é a cadeia no Pará. Repara os presos. Olha lá, eles arrumam uma escada e vão fugindo. E os próprios presos gravam no celular. São 4. São 4, repara. Ó, eles vão pulando e os próprios presos vão gravando o celular e depois colocam na rede social. Um desses presos aí vai ser recapturado, um vai ser baleado. Um vai ser recapturado, um vai ser baleado e 2 vão ficar, ainda estão foragidos. Põe no... Também olha a moleza que é. Olha o tamanho do presídio do Murinho. Até eu pulo isso aí. Olha lá, e ainda deixa uma escada. Repara que quando eles correm, lá, um leva a escada e os outros ainda passam. Vai ver se pode. Põe no Cidade. Imagens foram gravadas com um celular por detentos do regime semiaberto. Elas mostram o momento em que presos pulam a janela da cela. Eles pegam escadas que estavam no chão e correm em direção ao muro. Os colegas incentivam a fuga. Policiais militares atiram nos fugitivos. Os presos pulam o muro em meio ao arame farpado. Os detentos que filmaram e presenciaram a fuga comemoram. O episódio ocorreu no Centro de Recuperação de Altamira, sudoeste do Pará. Um detento foi capturado ainda dentro do presídio. Outro foi baleado durante a fuga e preso logo em seguida. Mas 2 conseguiram escapar e estão foragidos. A polícia fez uma revista nas celas, só que o celular usado para fazer a filmagem não foi encontrado. A Corregedoria do Sistema Penitenciário abriu sindicância para apurar o caso. Na madrugada desta quarta-feira, houve mais uma fuga no Centro de Recuperação de Altamira. 2 presos serraram as grades da cela e pularam o muro mais uma vez. Policiais militares que faziam a segurança da casa penal não conseguiram impedir a saída dos detentos. A PM fez buscas ao redor da penitenciária, mas nenhum preso foi localizado. A imagem que você está vendo são 3 bandidos, aí tem 2. Já estão todos machucados porque esses 2 iam na moto para fugir e caíram dentro do rio. E o que aconteceu? Eles faziam uma blitz. Assim, blitz, o trânsito estava parado, ficava parado, eles faziam arrastões em estradas e atacavam também quando o trânsito estava parado. Quando eles foram fugir, esses 2 aí caíram dentro do rio. Se fosse um de nós, morria. Mas diz que vaso ruim não quebra. Põe no Cidade. O arrastão aconteceu na BR-116, na altura do bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias. 2 menores foram apreendidos e um maior foi preso. Eles estavam nessas motos e promoveram a série de assaltos. A PM foi acionada e, durante a fuga, os suspeitos se desequilibraram e caíram em um rio. Eles foram levados para um hospital da região, depois encaminhados à delegacia de Imbariê.
O trio chegou a roubar um carro de passeio, mas o veículo foi bloqueado por um sistema de segurança. A PM recuperou alianças, relógios, carteiras e alguns celulares. Uma pistola foi apreendida. As 2 motos usadas no arrastão também são roubadas. E esses 2 aqui? Pode botar a imagem dele. Esses daí roubam caminhões de carga. Esses daí roubam na Bahia caminhões de carga. Um deles tinha sido solto, saiu da cadeia há 3 meses. Já voltou, né? Até porque o índice de reincidência, né, de quando o sujeito sai da cadeia é de mais de 70%. Eles voltam para o crime. Esse aí voltou. E ele, inclusive, a polícia acabou encontrando essa arma, que era uma das armas que eles usavam. Põe no Cidade. David Leandro Silva, de 19 anos, e Alan Jesus Albergaria, de 22, foram presos em flagrante. Os 2 foram pegos roubando um caminhão de carga no bairro da Calçada, na Cidade Baixa. David deixou a prisão há pouco mais de 3 meses e já voltou para o mundo do crime. De acordo com as investigações, ele estava com este revólver calibre 38 e abordou a vítima. Fez o quê? Dei a voz. Aonde? No comércio. Tava com a arma? Já Alan era um dos mentores. Ele recebia dinheiro para identificar e levar a carga até os atravessadores. A dupla já praticou outros crimes semelhantes a este. A polícia suspeita que eles integrem uma quadrilha especializada no roubo de cargas aqui em Salvador. O esquema funcionava a partir da BR-324. Uma pessoa monitorava a chegada do caminhão e da carga na capital. Um carro segue até o destino. A última vítima iria descarregar em um atacado na Cidade Baixa. A arma utilizada pelos bandidos foi encontrada em um matagal com 6 cartuchos intactos. A delegada responsável pelo caso acredita que David e Alan estão envolvidos em outros roubos de carga na capital e região metropolitana. Até mesmo porque já sabe, né, pelo portal, que eles têm passagem. Inclusive, um deles saiu tem 3 meses mais ou menos da cadeia, justamente porque estava roubando, né? Ele foi preso em 2015 por porte ilegal de arma de fogo restrito, raspada, e por formação de quadrilha.